Minha criança, se você está me ouvindo agora, é porque o destino quis que nossa conversa acontecesse. Meu nome é Doralice. Tenho 73 anos de vida vivida. E hoje vou te contar uma história que carreguei guardada no peito por mais de 5 décadas. Uma história que nunca contei para ninguém, nem para minhas próprias filhas, porque algumas verdades são pesadas demais para serem ditas sem o tempo certo. E esse tempo chegou. Era 1971, quando tudo aconteceu. Eu tinha apenas 18 anos. Era uma menina do interior de Minas Gerais, criada entre cafezais e orações matinais. Minha mãe sempre dizia que mulher direita casava virgem, que o corpo era templo sagrado, que só deveria ser entregue ao marido na noite de núpcias. Eu acreditava piamente nessas palavras, carregava elas como verdades absolutas gravadas no meu coração de menina inocente. Lembro como se fosse ontem do dia que meu pai chegou em casa com aquela expressão séria que eu conhecia bem. Ele tinha conversado com seu Antônio, dono da fazenda vizinha, sobre meu casamento com Gabriel, o filho mais velho dele. Gabriel tinha 26 anos, era considerado um bom partido na cidade, trabalhador, com terras próprias e gado. Eu mal o conhecia, tinha conversado com ele apenas 3 vezes na vida, sempre sob o olhar atento dos pais. Sempre com palavras medidas e gestos contidos. Doralice, você vai se casar daqui 2 meses, disse meu pai naquela tarde de março, enquanto eu ajudava minha mãe a estender as roupas no quintal. As palavras dele caíram como um raio em dia de sol. Meu coração disparou. Minhas mãos tremeram tanto que deixei cair a blusa molhada que segurava. Mas pai, eu nem conheço direito o Gabriel, consegui sussurrar com a voz embargada. Você vai conhecer depois do casamento, filha. É assim que as coisas funcionam. Mulher decente não fica namorando. Conhece o homem sendo esposa dele. Nos 2 meses que se seguiram, vivi num turbilhão de emoções contraditórias. De um lado, a expectativa romântica que toda menina carrega no coração sobre o casamento, sobre encontrar o amor verdadeiro, sobre ser amada e protegida por um homem. Do outro lado, um medo profundo e primitivo do desconhecido, daquilo que aconteceria na nossa primeira noite juntos. Minhas amigas sussurravam histórias aos cochichos, algumas assustadoras sobre dor e sangue, outras romantizadas sobre prazer e êxtase. Eu não sabia em qual acreditar. Minha mãe tentava me preparar com conversas vagas e constrangedoras. Filha, você sabe que depois de casada terá obrigações de esposa, dizia ela sem conseguir me olhar nos olhos. O importante é ser obediente, deixar o marido fazer o que tem que fazer e rezar para que Deus abençoe com filhos logo. Essas palavras me enchiam de pavor. Obrigações? Deixar fazer o que tem que fazer? Aquilo não soava nada romântico, soava como um sacrifício que eu teria que suportar. À medida que o casamento se aproximava, meus pesadelos se intensificavam. Acordava de madrugada suada e apavorada, sonhando com situações que minha mente virgem nem conseguia completar direito, mas que me enchiam de terror. Gabriel continuava sendo um estranho para mim. Nos poucos encontros que tivemos antes do casamento, sempre cercados pelos pais, ele se mostrava educado, mas distante. Falava sobre a fazenda, sobre os planos de aumentar o rebanho, sobre a casa que estava preparando para mim. Mas nunca falava sobre sentimentos, nunca me perguntava sobre meus sonhos, meus medos, meus desejos. Eu sonhava secretamente que no dia do casamento algo mudaria, que olharíamos um para o outro e sentiríamos aquela fagulha de amor que eu tinha visto nos filmes do cinema da cidade, que ele me seguraria as mãos e diria palavras doces, que me faria sentir especial, desejada, amada, que nossa primeira noite seria mágica, cheia de carinho e descobertas mútuas. Como eu estava enganada, como eu ainda não sabia que a vida real pode ser muito mais cruel que qualquer pesadelo. O dia do casamento chegou com um sol escaldante de maio. A igreja estava lotada. Toda a cidade tinha vindo ver a filha do Joaquim se casar com o filho do Antônio. Eu estava linda no vestido de noiva, que minha avó tinha bordado à mão durante meses, com metros e metros de renda e pérolas minúsculas. Mas por baixo daquela beleza toda, meu coração estava aos pedaços de nervosismo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o buquê de crisantemos brancos.
Durante toda a cerimônia, senti como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. As palavras do padre ecoavam distantes. Os votos que pronunciei pareciam sair de uma boca que não era minha. Quando Gabriel me beijou para selar nossa união, foi um beijo frio, técnico, sem alma. Naquele momento tive um pressentimento terrível de que minha vida nunca mais seria a mesma, e não necessariamente para melhor. A festa foi longa e barulhenta. Famílias inteiras comeram, beberam e dançaram até o sol começar a se pôr. Eu sorria mecanicamente, agradecia os parabéns, cortava o bolo, dançava com Gabriel quando era necessário. Mas minha mente estava longe dali. Estava já na noite que se aproximava, naquilo que estava por vir e que eu não conseguia imaginar direito, mas que me aterrorizava profundamente. Quando finalmente a festa acabou e as últimas visitas foram embora, chegou o momento que eu mais temia. Gabriel me levou para a nossa nova casa, uma construção simples, mas bem cuidada, que ficava a uns 3 quilômetros da cidade. O silêncio durante a carroçada foi ensurdecedor. Ele dirigia concentrado. Eu olhava fixamente para minhas mãos entrelaçadas no colo, tentando controlar a respiração que estava ficando cada vez mais difícil. A casa estava escura e silenciosa quando chegamos. Gabriel acendeu o lampião e me mostrou rapidamente os cômodos: sala, cozinha, banheiro e, por último, o quarto onde dormiríamos. A cama de casal ocupava quase todo o espaço, coberta com uma colcha branca que minha sogra tinha feito especialmente para nossa primeira noite. Haviam pétalas de rosas vermelhas espalhadas sobre o tecido, um detalhe romântico que contrastava brutalmente com o clima pesado que sentia no ar. "Você pode se trocar ali atrás do biombo", disse Gabriel, apontando para um cantinho do quarto. "Eu vou esperar na sala." Suas palavras eram práticas, diretas, sem nenhum carinho ou delicadeza. Peguei a camisola de Moses, algodão branco que minha mãe tinha costurado para essa noite, e fui me trocar com as pernas bambas e o coração disparado. Quando me olhei no pequeno espelho que havia ali, vi uma menina assustada me encarando de volta. Uma menina que estava prestes a se tornar mulher de uma forma que talvez não estivesse preparada. Quando terminei de me trocar, sentei na beirada da cama e esperei. Minutos se passaram, que pareceram horas. Escutei Gabriel se movimentando pela casa, ouvindo o barulho de seus passos pesados no assoalho de madeira. Finalmente, a porta do quarto se abriu e ele entrou. Estava de camisão branco, e quando a luz do lampião iluminou seu rosto, vi uma expressão que me gelou o sangue. Não era amor, não era carinho, não era nem desejo romântico. Era algo primitivo, possessivo, assustador. Foi nesse momento que entendi que minha vida de menina tinha acabado para sempre, e que a mulher que eu estava prestes a me tornar conheceria primeiro a dor antes de conhecer o amor. Ele se deitou ao meu lado. Fiquei rígida, feito uma estátua, tentando controlar a respiração que estava saindo em pequenos ofegos nervosos. Esperava que ele falasse alguma coisa que me tranquilizasse, que me fizesse sentir menos apavorada. Mas Gabriel permaneceu em silêncio absoluto. E esse silêncio era mais assustador que qualquer palavra poderia ser. De repente, senti sua mão pesada no meu braço. Não foi um toque carinhoso. Foi possessivo, como se estivesse reivindicando algo que agora lhe pertencia por direito. Meu corpo inteiro se enrijeceu ainda mais, se é que isso era possível. "Gabriel", consegui sussurrar com a voz embargada, mas ele não respondeu. Apenas puxou meu braço para que eu virasse de frente para ele. Na penumbra do quarto, consegui ver o contorno de seu rosto, mas seus olhos estavam nas sombras. Não conseguia decifrar sua expressão, e isso me deixava ainda mais nervosa. "Por favor, eu..." tentei dizer, mas as palavras morreram na minha garganta quando senti suas mãos começarem a puxar minha camisola para cima. Minha mente entrou em pânico completo. Não era assim que eu tinha imaginado. Não era com essa pressa, sem palavras carinhosas, sem me sentir segura ou desejada de forma amorosa. "Gabriel, espera", consegui dizer com um fio de voz, colocando minhas mãos sobre as dele para tentar parar o movimento. Ele parou por alguns segundos e, pela primeira vez naquela noite, me olhou diretamente nos olhos. Mas o que vi ali me aterrorizou. Não havia compreensão, não havia paciência, não havia amor.
Havia apenas determinação fria de fazer o que considerava seu direito de marido. Doralice, você é minha esposa agora. Tem que ser assim, foram as primeiras e únicas palavras que ele disse naquela noite. Sua voz estava rouca, diferente, e carregava uma autoridade que me fez entender que não havia espaço para discussão. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. A menina romântica que sonhava com amor verdadeiro, com primeira noite mágica cheia de carinho e descobertas mútuas, simplesmente desapareceu para sempre. O que aconteceu depois foi mecânico, doloroso e solitário, mesmo com ele ali do meu lado. Gabriel não estava interessado em meu conforto, em meus sentimentos, em fazer com que eu me sentisse amada ou sequer respeitada. Para ele, aquilo era simplesmente o cumprimento de um dever matrimonial, algo que tinha direito de fazer, porque agora éramos casados perante Deus e os homens. Fechei os olhos com força e tentei transportar minha mente para longe dali, para os campos de girassol que eu adorava correr quando era criança. A dor física foi intensa, mas a dor emocional foi muito pior. Senti lágrimas silenciosas escorrendo pelas minhas têmporas, molhando o travesseiro que minha sogra tinha bordado com tanto capricho para nossa primeira noite. Mordi o lábio com força para não gemer de dor, porque não queria que Gabriel pensasse que eram gemidos de prazer. Não havia prazer algum naquilo. Havia apenas uma invasão dolorosa ao meu corpo e à minha alma. Quando finalmente terminou, Gabriel simplesmente se virou de costas e em poucos minutos estava roncando baixinho. Fiquei ali deitada, imóvel, olhando para o teto de madeira que mal podia ver na escuridão. Meu corpo todo doía, mas meu coração doía muito mais. Senti um vazio imenso no peito, como se algo essencial tivesse sido arrancado de dentro de mim e jamais pudesse ser reposto. Passei o resto da noite acordada, escutando a respiração dele ao meu lado, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Será que todas as mulheres passavam por isso? Será que minha mãe tinha sofrido assim também na primeira noite com meu pai? Por que ninguém me tinha preparado de verdade para aquela realidade brutal? Por que todas as conversas eram sempre vagas, cheias de meias palavras e silêncios constrangedores? Quando o galo cantou anunciando o amanhecer, Gabriel acordou como se nada tivesse acontecido. Se vestiu rapidamente, me deu um beijo seco na testa e disse que ia ordenhar as vacas, que eu deveria preparar o café e ter tudo pronto quando ele voltasse. Sai do quarto assobiando baixinho, como se tivesse tido a melhor noite da vida. Eu continuei deitada por mais alguns minutos, tentando encontrar forças para levantar e começar minha nova vida como mulher casada. Quando finalmente me levantei para ir ao banheiro, descobri sangue na camisola e nos lençóis. Sabia que era normal, minha mãe tinha me alertado sobre isso, mas ver aquelas manchas vermelhas me deixou ainda mais abalada. Era a prova física de que minha inocência tinha sido perdida, de que eu não era mais a mesma pessoa de ontem. Lavei tudo em silêncio, tentando apagar os vestígios daquela noite, mas sabia que as marcas emocionais jamais sairiam. Preparei o café da manhã mecanicamente, fritei os ovos, esquentei o leite, corte o pão que minha sogra tinha mandado de presente. Gabriel voltou da ordenha falando sobre os planos para o dia, sobre o gado que precisava ser levado para outro pasto, sobre as sementes de milho que chegaria na semana seguinte. Falava comigo como se eu fosse uma empregada eficiente, não como uma esposa que tinha acabado de conhecer a intimidade com ele. Tentei várias vezes durante o café da manhã puxar alguma conversa mais pessoal, perguntar se ele estava feliz, se tinha gostado da nossa primeira noite, se sentia alguma coisa especial por mim. Mas Gabriel respondia sempre com monossílabos ou desviava o assunto para questões práticas da fazenda. Aos poucos fui entendendo que para ele nossa relação seria sempre assim. Ele proveria o sustento e eu cuidaria da casa e dos filhos que viessem. Ponto final. Os dias que se seguiram foram uma sequência dolorosa de descobertas amargas. Gabriel tinha horários rígidos para tudo, inclusive para os momentos íntimos. Toda noite de terça, quinta e domingo, ele cumpria seu dever de marido, sempre da mesma forma mecânica e silenciosa da primeira noite. Nunca houve carinho, nunca houve conversa, nunca houve preocupação com meu bem-estar ou meu prazer. Eu era apenas um objeto disponível para satisfazer suas necessidades masculinas.
Tentei diversas vezes iniciar alguma conversa antes ou depois desses momentos. Perguntava se ele gostava de mim, se sentia alguma coisa especial, se poderíamos conversar um pouco antes. Mas Gabriel sempre me cortava com frases como: "Mulher que presta não fica falando essas coisas", ou "Isso não é assunto para esposa decente discutir". Gradualmente fui entendendo que ele tinha uma visão muito específica do que era ser esposa: calar, obedecer e estar disponível quando necessário. Aos poucos, fui me fechando em mim mesma. A menina alegre que corria pelos campos de girassol foi sendo substituída por uma mulher silenciosa, que cumpria suas obrigações domésticas com eficiência, mas sem alegria. Acordava antes do sol, para ordenhar as vacas, preparava as refeições, lavava as roupas no rio, cuidava da horta, costurava, limpava a casa. Era uma rotina pesada que me deixava exausta fisicamente, o que era bom porque assim eu adormecia rapidamente e não ficava pensando na minha infelicidade. O isolamento foi o que mais me doeu nos primeiros meses. Nossa casa ficava longe de tudo. Eu não tinha vizinhas próximas para conversar, não podia visitar minha família sem a permissão de Gabriel, e ele raramente permitia. Dizia que mulher casada não ficava passeando pela rua, que meu lugar era em casa cuidando do marido e do lar. Aos domingos íamos à missa na cidade, mas eu mal podia falar com as pessoas conhecidas. Gabriel sempre me puxava pelo braço quando achava que eu estava demorando demais numa conversa. Foi então que comecei a descobrir que outras mulheres passavam pela mesma coisa. No pouco tempo que tinha para trocar algumas palavras com as vizinhas na saída da igreja, ouvia relatos parecidos com o meu. Mulheres que também tinham se casado por arranjo dos pais, que também enfrentavam maridos frios e autoritários, que também se sentiam mais como empregadas domésticas do que como esposas amadas. Mas todas falavam disso em sussurros, com vergonha, como se fosse culpa nossa não conseguir conquistar o amor dos nossos maridos. Comecei a entender que aquela era a realidade da maioria das mulheres da nossa época e da nossa região. Casávamos virgens e inexperientes. Não sabíamos nada sobre nossos próprios corpos, muito menos sobre relacionamentos íntimos. Os homens também vinham cheios de preconceitos e ideias distorcidas sobre sexualidade feminina. O resultado era uma geração inteira de casais que viviam juntos, mas completamente desconectados emocionalmente. 3 meses depois do casamento, descobri que estava esperando meu primeiro filho. Gabriel ficou satisfeito com a notícia. Disse que eu estava cumprindo bem meu papel de esposa. Mas eu senti um medo profundo tomar conta de mim. Como seria criar um filho naquele ambiente frio e sem amor? Como poderia dar carinho para uma criança se eu mesma estava morrendo de carência afetiva? E se fosse uma menina, como eu a protegeria de passar pelo mesmo que eu estava passando? A gravidez foi solitária e difícil. Gabriel continuava com sua rotina inalterada, continuava me procurando nas mesmas noites até que minha barriga cresceu demais. Quando finalmente parou, foi mais por questão prática do que por cuidado comigo. Nunca me perguntou como eu estava me sentindo. Nunca colocou a mão na minha barriga para sentir o bebê se mexer. Nunca demonstrou qualquer emoção relacionada à paternidade que se aproximava. Foi durante essa gravidez que comecei a ter certeza de que minha vida tinha tomado um rumo completamente diferente do que eu havia sonhado. Não havia volta para a menina romântica que acreditava em amor verdadeiro. Não havia como recuperar a inocência perdida naquela primeira noite brutal. Mas havia algo crescendo dentro de mim, além do bebê. Uma força que eu ainda não sabia nomear. Uma determinação de que minha história não acabaria ali, naquele sofrimento silencioso. Não imaginava naquele momento que o pior ainda estava por vir, e que algumas descobertas sobre Gabriel mudariam tudo de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Meu primeiro filho, João, nasceu numa manhã fria de janeiro de 1972. O parto foi em casa, como era costume na época, com apenas a parteira Dona Margarida me ajudando. Gabriel estava na sala fumando cigarro de palha, esperando que tudo terminasse para saber se era menino ou menina. Quando Dona Margarida gritou, "É menino!", ouvi ele dar um suspiro aliviado do outro lado da parede. Pelo menos nisso, eu tinha correspondido às expectativas dele. Segurei meu filho nos braços pela primeira vez e senti uma explosão de amor que nunca tinha experimentado antes. Aquele serzinho pequenino e indefeso era meu.
Tinha vindo de dentro de mim, e eu faria qualquer coisa para protegê-lo. Olhando para o rostinho dele, jurei em silêncio que ele nunca passaria pela frieza emocional que eu estava vivendo. Mesmo que eu não conseguisse ser feliz, faria de tudo para que meu filho conhecesse o amor verdadeiro. Gabriel entrou no quarto, olhou para o bebê por alguns segundos e disse apenas: "Está bem formado. Bom trabalho." Não pegou o filho no colo, não me beijou, não demonstrou qualquer emoção especial. Tratou o nascimento do primeiro filho como se fosse mais uma tarefa cumprida com sucesso. Saiu do quarto falando que precisava avisar os pais dele da boa notícia e que eu deveria descansar, porque no dia seguinte já tinha que voltar às atividades normais. Os primeiros meses com João foram intensos. Além de cuidar dele, eu mantinha todas as obrigações domésticas. Acordava de madrugada para amamentar, depois ia ordenhar as vacas, preparava o café, limpava a casa, lavava fraldas de pano no rio, cozinhava, cuidava da horta. Gabriel não ajudava em nada relacionado ao bebê. Dizia que isso era coisa de mulher, que homem trabalhava na roça e mulher cuidava da casa e dos filhos. Foi durante esse período de sobrecarga total que comecei a perceber coisas estranhas no comportamento de Gabriel. Às vezes, ele saía à noite dizendo que ia verificar o gado, mas demorava horas para voltar. Quando questionava, ele ficava irritado e me mandava cuidar dos meus próprios assuntos. Outras vezes chegava em casa com um cheiro diferente, um perfume doce que definitivamente não era meu. Mas eu estava tão exausta e sobrecarregada que não tinha energia para investigar direito. 3 meses depois do nascimento de João, Gabriel voltou a me procurar nas noites habituais. Meu corpo ainda estava se recuperando do parto, eu estava amamentando e me sentia extremamente vulnerável. Mas para ele, nada disso importava. Era seu direito de marido e ponto final. Aqueles momentos se tornaram ainda mais dolorosos, porque agora eu sabia que poderia engravidar novamente, e a ideia de passar por tudo aquilo outra vez me apavorava. Foi numa dessas noites, cerca de 6 meses após o nascimento de João, que minha vida mudou para sempre. Gabriel tinha saído dizendo que ia até a cidade resolver uns problemas com a venda do gado e que voltaria tarde. João estava dormindo no berço que o avô paterno tinha feito, e eu aproveitei para costurar umas roupinhas para ele, que estava crescendo rapidamente. Era uma das poucas atividades que me dava prazer naquela vida árida. Por volta das 10 horas da noite, escutei barulho de cavalo se aproximando. Pensei que fosse Gabriel voltando mais cedo, mas logo percebi que eram várias pessoas conversando baixinho do lado de fora. Apaguei rapidamente o lampião e fui até a janela para espiar. O que vi me deixou paralisada de choque. Gabriel estava ali sim, mas não estava sozinho. Com ele havia uma mulher que eu reconheci imediatamente. Era Carmela, a filha mais nova do dono do armazém da cidade. Carmela era uma moça bonita, uns 3 anos mais nova que eu, solteira e conhecida por ser um pouco rebelde para os padrões da época. Via ela às vezes na igreja, sempre bem arrumada, com vestidos coloridos e um jeito despreocupado que eu invejava secretamente. Mas ver ela ali na minha casa, no meio da madrugada, agarrada ao meu marido, me fez sentir como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Eles entraram na casa pelos fundos, pensando que eu estava dormindo. Fiquei escondida atrás da porta do quarto, com João no colo, para que não acordasse e chorasse. Meu coração batia tão forte que tinha medo de que eles escutassem. Conseguia ouvir a conversa baixinha dos dois na sala, palavras de carinho que Gabriel nunca tinha dirigido a mim, risadinhas íntimas que me partiam o coração em pedaços. "Quando você vai se livrar daquela mulher?" Escutei Carmela perguntar com uma voz manhosa que me fez sentir náuseas. "Tenha paciência, meu bem. Essas coisas levam tempo. Não posso simplesmente largar a esposa e o filho assim do nada. O que as pessoas vão falar?" Gabriel respondeu com uma ternura na voz que eu nem sabia que ele possuía. "Mas você me prometeu que seria só temporário, que tinha casado com ela só por pressão dos pais." Carmela insistiu com tom de mágoa. As palavras deles eram como facadas no meu peito. Descobrir que meu casamento tinha sido apenas uma obrigação social para Gabriel, que ele já tinha outra pessoa no coração quando se casou comigo, que toda aquela frieza não era apenas personalidade dele, mas descaso mesmo, me fez sentir a humilhação mais profunda da minha vida. Eu tinha me entregado completamente a um homem que nunca me quis
que me via apenas como um estorvo necessário. Escutei barulhos que deixaram claro que eles estavam tendo relações íntimas ali na minha sala, no sofá que eu mesma tinha bordado as almofadas. A comparação era inevitável e dolorosa. Com ela, ele era carinhoso, paciente, apaixonado. Comigo era mecânico, frio, obrigação. A diferença gritante me fez entender que o problema não era ele não saber amar. O problema é que ele simplesmente não me amava e nunca tinha me amado. Fiquei ali escondida por mais de 1 hora, escutando conversas íntimas, juras de amor, planos para o futuro dos dois. Carmela falava sobre uma prima que morava em São Paulo, sobre a possibilidade de eles fugirem para lá quando a situação ficasse insustentável. Gabriel prometia que logo encontraria um jeito de se livrar das obrigações familiares e que poderiam ficar juntos oficialmente. Eu era apenas um obstáculo no caminho do amor verdadeiro dos dois. Quando finalmente eles foram embora, já passava da meia-noite. Gabriel voltou para casa 2 horas depois, com uma desculpa esfarrapada sobre ter encontrado uns conhecidos na cidade e ter ficado jogando cartas até tarde. Entrou no quarto fazendo barulho, cheirando a perfume e com roupas amarrotadas. Fingi que estava dormindo, mas passei o resto da noite acordada, pensando no que tinha descoberto e no que faria com aquela informação devastadora. Nas semanas que se seguiram, comecei a prestar atenção em todos os detalhes do comportamento de Gabriel. As saídas noturnas ficaram mais frequentes, sempre com desculpas relacionadas ao trabalho. Chegava em casa cada vez mais tarde, sempre com aquele mesmo perfume, doce nas roupas. Às vezes, cantarolava baixinho enquanto se barbeava, algo que nunca fazia antes. Estava visivelmente mais feliz, mas essa felicidade, obviamente, não tinha nada a ver comigo. O mais doloroso era perceber que Gabriel tinha capacidade para ser um homem carinhoso e apaixonado, mas simplesmente não era assim comigo. Com Carmela, ele era terno, romântico, atencioso. Comigo continuava sendo o mesmo marido frio e distante de sempre. A frieza não era defeito de personalidade, era escolha. Ele escolhia não me amar, não me tratar bem, não me fazer feliz. Eu era apenas a esposa oficial, a mãe de seus filhos, a pessoa que cuidava da casa. O amor verdadeiro ele reservava para outra. Comecei a entender muitas coisas que antes não faziam sentido. A pressa em consumar o casamento logo na primeira noite, sem qualquer carinho ou preparação emocional. A falta total de interesse em conversar comigo ou conhecer minha personalidade. O jeito mecânico de cumprir os deveres matrimoniais, como se estivesse fazendo algo obrigatório, mas desagradável. Tudo fazia sentido agora. Ele nunca tinha me querido de verdade. Tinha se casado comigo por pressão social e familiar. A raiva que senti foi algo que nunca tinha experimentado antes. Uma raiva profunda e ardente que queimava no meu peito como fogo. Raiva de ter sido enganada, de ter entregado minha virgindade para alguém que não me respeitava, de estar criando o filho de um homem que me desprezava. Raiva dos meus pais por terem me entregado a Gabriel sem perguntar se eu o amava. Raiva de toda aquela sociedade hipócrita que pregava casamento por amor, mas na prática arranjava uniões por conveniência. Mas junto com a raiva veio também uma clareza que eu nunca tinha tido antes. Entendi que não podia continuar vivendo naquela mentira, naquela humilhação constante. Não pelo meu bem, porque eu já tinha aceito que minha felicidade pessoal estava perdida para sempre, mas pelo bem do meu filho João, que merecia crescer num ambiente onde pudesse ver o que era amor verdadeiro, respeito mútuo e dignidade humana. Foi nesse momento que comecei a fazer planos secretos e perigosos para uma mulher casada em 1972, mas planos necessários para a minha sobrevivência emocional e a criação digna do meu filho. E se essa mensagem estiver tocando você de alguma forma até aqui, considere apoiar esse canal clicando em Valeu Demais. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias como essa, que mostram a força que existe dentro de cada um de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Sua ajuda faz toda a diferença para que essas mensagens cheguem a mais pessoas. Corajosa que um leão. E foi exatamente isso que me tornei nos meses que se seguiram àquela descoberta devastadora. O primeiro passo foi conseguir alguma independência financeira.
Em 1972, mulher casada não podia nem abrir conta no banco sem autorização do marido. Imagina trabalhar fora de casa. Mas eu tinha uma habilidade que minha avó tinha me ensinado desde pequena: bordar. Minhas mãos faziam verdadeiras obras de arte em tecido, com pontos tão perfeitos que pareciam feitos à máquina. Comecei secretamente a fazer enxovais de bebê e vestidos de primeira comunhão para vender na cidade. Todo o dinheiro que conseguia, escondia dentro de uma lata velha de biscoito que enterrava atrás da casa, embaixo do pé de goiaba. Gabriel nunca desconfiou, porque ele me dava uma quantia miserável para as despesas da casa, e eu sempre conseguia fazer sobrar alguma coisa comprando menos carne ou economizando no querosene do lampião. Dizia que eu era boa administradora, sem imaginar que, na verdade, eu estava juntando cada centavo para minha fuga. Nas idas à cidade para vender meus bordados, comecei a observar tudo com outros olhos. Prestava atenção em quais mulheres trabalhavam, onde moravam as que viviam sozinhas, como era a vida das viúvas que se sustentavam. Descobri que Dona Albertina, que tinha uma pensão no centro da cidade, estava precisando de alguém para ajudar na cozinha e limpeza. Era uma oportunidade que poderia ser perfeita para mim e João, quando chegasse a hora de partir. Durante esse período de planejamento, Gabriel continuava com suas escapadas noturnas para encontrar Carmela. Eu fingia não perceber, mas na verdade estava aliviada, porque isso significava que ele me procurava menos nas noites de obrigação matrimonial. Cada vez que ele saía, eu aproveitava para contar meu dinheiro secreto, fazer mais bordados à luz do lampião e sonhar com o dia em que estaria livre daquele casamento falso. O que mais me dava forças era olhar para o João dormindo no berço e imaginar ele crescendo numa casa onde respiraria amor verdadeiro, onde veria a mãe sendo respeitada e valorizada. Eu não queria que meu filho achasse normal um homem tratar mulher com desprezo, que crescesse pensando que casamento era só obrigação e conveniência. Queria que ele soubesse que existia coisa melhor, que amor verdadeiro era possível, mesmo que eu nunca tivesse experimentado. Foi numa tarde de junho, quando João estava com 8 meses, que tudo mudou definitivamente. Gabriel tinha saído para a cidade dizendo que voltaria no final do dia, mas eu desconfiava que, na verdade, tinha ido encontrar Carmela em algum lugar. Estava estendendo fraldas no varal quando vi uma mulher se aproximando pela estradinha de terra. Reconheci de longe. Era Sebastiana, irmã mais velha da Carmela. Sebastiana chegou perto de mim com uma expressão pesada no rosto. Doralice, preciso falar com você sobre uma coisa muito séria, disse. Ela sem rodeios. Meu coração disparou, porque imaginei que tinha descoberto sobre meus planos de fuga. Mas o que ela me contou foi muito pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Minha irmã Carmela está esperando um filho do seu marido. Já está de 4 meses e toda a cidade está comentando. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Senti uma tontura tão forte que precisei me segurar no varal para não cair. Como assim? Consegui sussurrar, mesmo já sabendo a resposta. Doralice, todo mundo sabe do caso dos dois. Carmela anda se gabando que Gabriel vai largar você para casar com ela. Diz que o filho que ela está esperando é mais importante que o João porque é filho do amor verdadeiro, não de casamento arranjado. As palavras de Sebastiana me atingiram como socos no estômago. A humilhação de saber que toda a cidade estava a par da traição do meu marido, que as pessoas cochichavam sobre mim pelas costas, que eu era vista como a esposa traída que não sabia de nada. Mas pior ainda era saber que Carmela estava grávida, que Gabriel teria outro filho e que eles dois estavam planejando oficializar a união e me descartar como um objeto usado. Por que está me contando isso? Perguntei para Sebastiana, tentando manter a voz firme. Porque você não merece ser tratada assim, e porque meu pai descobriu e está furioso. Vai expulsar Carmela de casa se ela não parar com essa vergonha. Mas ela está convencida de que Gabriel vai assumir ela e a criança. Achei que você tinha direito de saber a verdade toda. Naquele momento, senti algo mudar dentro de mim para sempre. A mulher submissa e resignada que eu tinha sido até então morreu naquela tarde. No lugar dela, nasceu uma mulher que não aceitaria mais ser humilhada, que lutaria pelos próprios direitos e pelo futuro do filho. Gabriel podia ter me enganado até ali,
mas não me usaria mais como escada para subir na vida enquanto cultivava seu grande amor com outra. Quando Gabriel chegou em casa naquela noite, eu estava esperando ele na sala, com João no colo e uma expressão no rosto que ele nunca tinha visto antes. Precisamos conversar, disse sem preâmbulos. Ele me olhou desconfiado, mas se sentou na cadeira em frente à minha. Sei de tudo sobre você e Carmela. Sei que ela está grávida. Sei que vocês estão planejando ficar juntos. Agora você vai me escutar. A cara de espanto de Gabriel foi algo que jamais esquecerei. Ele tentou negar, mentir, dizer que eu estava imaginando coisas, mas quando percebeu que eu sabia de todos os detalhes, que não tinha como continuar fingindo, sua máscara caiu completamente. E o que você pretende fazer com essa informação? Perguntou com uma frieza que me confirmou tudo o que eu precisava saber sobre o caráter dele. Vou te propor um acordo. Respondi com uma calma que nem eu sabia que possuía. Você me deixa ir embora com João sem criar problemas, sem contar para minha família o motivo da separação, sem dificultar minha vida. Em troca, eu não conto para ninguém sobre Carmela e a criança que vocês estão esperando. Todo mundo vai pensar que nosso casamento simplesmente não deu certo, que foi decisão mútua. Gabriel ficou em silêncio por longos minutos, claramente calculando as opções. Sabia que se o escândalo se espalhasse, tanto ele quanto Carmela seriam rejeitados pela comunidade. Na época, ter filhos fora do casamento era uma marca que perseguia as pessoas para o resto da vida. E onde você pretende ir com a criança? Perguntou finalmente. Isso não é da sua conta. Só precisa saber que não vou mais morar aqui e não vou mais fingir que somos um casal feliz. Você fica livre para viver seu grande amor sem ter que esconder. E eu fico livre para reconstruir minha vida longe dessa mentira. Minhas palavras saíram firmes e determinadas, surpreendendo até a mim mesma. O que aconteceu nos dias seguintes foi uma negociação tensa, mas necessária. Gabriel sabia que eu tinha todas as cartas na mão e que seria mais fácil me deixar ir embora do que enfrentar o escândalo público. Concordou em me dar uma quantia em dinheiro suficiente para começar nova vida, além de não criar obstáculos legais para minha partida com João. Em uma semana, eu tinha feito as malas, pegado meu dinheiro secreto, me despedido das poucas amigas que tinha na região e estava pronta para partir. Dona Albertina tinha confirmado que eu poderia trabalhar na pensão dela e morar num quartinho nos fundos com João. Não seria vida fácil, mas seria vida digna, construída com meu próprio esforço e longe daquela humilhação constante. Na manhã da partida, Gabriel não estava em casa. Tinha saído cedo dizendo que não queria presenciar minha ida embora. Melhor assim, porque eu também não tinha mais nada para dizer para ele. Peguei meu filho no colo, minhas 2 malas de roupas e suprimentos, e caminhei em direção à estrada onde o ônibus me esperava. E quando me sentei no banco duro do ônibus, com João no colo, olhando curioso para a paisagem que começava a se mover, senti uma mistura de medo e alívio que nunca tinha experimentado. Medo do desconhecido, da vida difícil que me esperava como mulher separada, com um filho pequeno, numa época em que isso era quase impensável. Mas alívio profundo de estar me libertando de uma situação que estava me matando por dentro, dia após dia. Foi ali, naquele ônibus barulhento sacolejando pela estrada de terra, que entendi uma verdade fundamental que carrego comigo até hoje. Às vezes, a coragem não é sobre não ter medo. A coragem é sobre sentir o medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Era sobre escolher a incerteza da liberdade no lugar da certeza da infelicidade. E se você sente que essa mensagem está tocando fundo no seu coração, considere apoiar esse trabalho clicando em Valeu demais. Esse gesto de carinho nos ajuda a continuar compartilhando histórias que mostram que sempre é possível recomeçar. Não importa quão difícil seja a situação. É assim que chegamos até pessoas que precisam saber que não estão sozinhas. Agora deixa eu te contar como foi construir uma nova vida do zero, com um bebê no colo e apenas a própria determinação como bagagem. Posso continuar contando como foi minha chegada na cidade e os primeiros desafios da vida independente? Dona Albertina ficava numa rua de paralelepípedo no centro. Uma casa grande e antiga, com vários quartos que ela alugava para viajantes, caixeiros viajantes e algumas poucas mulheres sozinhas como eu. O quartinho que ela me destinou ficava nos fundos, bem pequeno,
com apenas uma cama de solteiro, uma cômoda velha e uma janelinha que dava para o quintal onde ficavam as latrinas. Dona Albertina era uma senhora de uns 60 anos, viúva há muito tempo, que tinha aprendido a se virar sozinha numa época em que isso era quase impossível para mulheres. Ela me olhou de cima a baixo quando cheguei, com João chorando de fome, e eu toda desajeitada com as malas pesadas. Menina, espero que você tenha certeza do que está fazendo. Vida de mulher sozinha não é brincadeira, ainda mais com criança pequena, foram suas primeiras palavras para mim. Nos primeiros dias, tudo parecia imenso e assustador. Acordava antes do sol para ajudar na cozinha da pensão, preparando café e pão para os hóspedes. João ficava num cestinho ao meu lado enquanto eu trabalhava, e quando chorava, eu tinha que parar tudo para amamentá-lo. Dona Albertina resmungava que criança dava trabalho, mas no fundo tinha um coração bom e sempre arranjava um jeitinho de me ajudar nos momentos mais difíceis. O trabalho na pensão era pesado. Além da cozinha, eu ajudava na limpeza dos quartos, na lavagem das roupas de cama, no atendimento aos hóspedes. Minhas mãos, que antes só conheciam os trabalhos delicados do bordado, rapidamente se acostumaram com sabão forte, água fria e esfregar sujeira pesada. No final do dia, estava exausta, mas era uma exaustão diferente da que sentia no casamento. Era cansaço do trabalho honesto, não do desespero de viver uma mentira. Dona Albertina me pagava muito pouco, apenas o suficiente para comer e alguns trocados. O quartinho e a comida entravam como parte do pagamento, mas eu continuava fazendo meus bordados nas horas vagas, principalmente de madrugada quando João dormia e a pensão estava silenciosa. Vendia para as senhoras da cidade que vinham buscar enxovais ou toalhas de mesa para ocasiões especiais. Cada dinheirinho extra era precioso para construir um futuro melhor para mim e meu filho. As primeiras semanas foram as mais difíceis. João estava se adaptando ao novo ambiente, chorando mais que o normal, e eu me sentia perdida sem a rotina da fazenda. Não conhecia ninguém na cidade além de Dona Albertina. Não tinha amigas para conversar. Não tinha família por perto. Às vezes, principalmente nas noites frias, quando o vento batia na janelinha do quartinho, me perguntava se tinha feito a escolha certa, mas aos poucos fui encontrando meu lugar naquela nova vida. Os hóspedes da pensão vinham de lugares diferentes, traziam histórias interessantes, tratavam-me com respeito. Alguns se tornaram quase amigos, principalmente seu Benedito, um caixeiro viajante que passava pela cidade todo mês vendendo tecidos. Ele sempre perguntava pelo João, trazia algum presentinho quando voltava das viagens e conversava comigo sobre a vida de forma carinhosa, sem segundas intenções. Foi seu Benedito quem me deu a ideia que mudaria completamente minha situação financeira. Numa dessas conversas, ele viu alguns dos meus bordados e ficou impressionado com a qualidade. Doralice, você deveria vender essas peças nas cidades maiores. Tenho certeza de que pagam muito melhor que aqui. Na próxima vez que for para Belo Horizonte, posso levar algumas peças suas para mostrar nas lojas elegantes de lá. A proposta de seu Benedito me encheu de esperança e medo ao mesmo tempo. Esperança porque poderia ser a oportunidade de ganhar dinheiro de verdade com meu talento. Medo porque significava apostar todas as fichas numa possibilidade incerta. Conversei com Dona Albertina, que me incentivou. Menina, você tem mãos de ouro. Se não apostar em si mesma, quem vai apostar? Durante 3 semanas, trabalhei dia e noite para fazer as peças mais bonitas que consegui. Bordei 2 toalhas de mesa com pontos que minha avó tinha me ensinado, 3 jogos de cama de casal com flores delicadas e alguns panos de prato com desenhos de frutas que ficaram perfeitos. Quando entreguei tudo para seu Benedito, estava tremendo de nervosismo. Ali estava meu futuro, nas mãos de um homem que mal conhecia, mas em quem tinha decidido confiar. 2 semanas depois, seu Benedito voltou com uma expressão radiante no rosto. Doralice, você não vai acreditar no que aconteceu. Vendi tudo em 2 dias. As senhoras de Belo Horizonte ficaram encantadas com seus bordados. Uma delas, Dona Eulália, que tem uma loja de enxovais finos, quer encomendar 20 peças para o mês que vem. E olha só quanto consegui por cada peça. Quando ele me mostrou o dinheiro, meus olhos se encheram de lágrimas. Era 3 vezes mais do que eu ganhava num mês inteiro na pensão.
Aquela foi a virada da minha vida. De repente, eu tinha um talento que podia me sustentar dignamente, que podia me dar independência financeira real. Conversei com Dona Albertina sobre reduzir minha carga de trabalho na pensão para ter mais tempo para os bordados. Ela concordou, até porque já tinha se afeiçoado a mim e ao João, e queria ver a gente prosperando. Durante os meses seguintes, minha vida se transformou completamente. Acordava cedo para fazer os trabalhos básicos na pensão. Depois, passava o resto do dia bordando. Comprei linhas da melhor qualidade, tecidos mais finos, até mesmo um dedal de prata que tinha visto numa loja e desejado por semanas. João crescia saudável e alegre, engatinhando pelo quartinho e brincando com os brinquedinhos de madeira que alguns hóspedes carinhosos tinham dado para ele. O mais importante é que comecei a me sentir orgulhosa de mim mesma pela primeira vez na vida. Não era mais a esposa infeliz que fingia ser o que não era. Não era mais a mulher humilhada que engolia traições em silêncio. Era uma artesã talentosa, uma mãe dedicada, uma mulher que estava construindo o próprio destino com as próprias mãos. Quando me olhava no espelhinho rachado do quartinho, via uma pessoa diferente. Via uma mulher forte. As encomendas de Belo Horizonte se multiplicaram. Dona Eulália me passou o contato de outras lojistas, que por sua vez me indicaram para amigas. Logo eu tinha uma clientela fixa que valorizava meu trabalho e pagava bem por ele. Consegui alugar um quartinho maior na pensão, comprar roupas novas para mim e para João, até mesmo contratar uma mocinha da cidade para me ajudar com os pontos mais simples enquanto eu fazia os acabamentos delicados. Foi nessa época, quando João estava com 1 ano e meio e eu finalmente tinha conseguido estabilidade financeira, que recebi uma visita inesperada. Era numa tarde de sábado, estava bordando no quintal da pensão, enquanto João brincava na terra ao meu lado, quando Dona Albertina veio me chamar. Doralice, tem uma moça na porta perguntando por você. Diz que é Carmela. Meu sangue gelou. Carmela ali significava que algo tinha acontecido. Alguma coisa relacionada a Gabriel ou a situação que eu tinha deixado para trás. Deixei João com Dona Albertina e fui atender a visita. Carmela estava parada na porta da pensão, visivelmente grávida, com o rosto inchado de choro e uma expressão desesperada. Doralice, preciso falar com você. Urgentemente. É sobre Gabriel, disse ela com a voz embargada. Ele me abandonou. Quando soube que você tinha ido embora e que todo mundo estava comentando sobre nossa situação, ficou com medo do escândalo. Disse que não podia assumir a criança, que ia prejudicar a reputação dele. Me deixou sozinha e grávida, e agora não sei o que fazer. Olhei para aquela mulher que tinha sido a responsável por destruir meu casamento, que tinha falado de mim com desprezo, que tinha feito planos para tomar meu lugar. Agora ela estava ali, quebrada e desesperada, pedindo minha ajuda. Por alguns segundos, senti uma satisfação amarga ao ver que Gabriel tinha mostrado para ela o mesmo caráter covarde que tinha mostrado para mim. Mas logo essa satisfação foi substituída por algo mais nobre: compaixão. Entre, vamos conversar direito, disse para Carmela, abrindo a porta da pensão. O que aconteceu nessa conversa mudaria mais uma vez o rumo da minha história e me ensinaria que às vezes o perdão é o maior ato de força que uma pessoa pode demonstrar. Querida criança, perceba como a vida, às vezes, nos coloca em situações que testam nossa verdadeira natureza. Posso continuar contando como essa conversa com Carmela me ensinou lições importantes sobre perdão e como construir uma nova família de forma inesperada? Sentei com Carmela na salinha reservada da pensão, onde Dona Albertina recebia as visitas mais íntimas. Ela estava no 7º mês de gravidez, claramente mal cuidada, com roupas surradas e o cabelo sem brilho de quem não estava se alimentando direito. Entre soluços, me contou toda a verdade sobre o que tinha acontecido depois da minha partida. Doralice, quando você foi embora, Gabriel ficou desesperado. Não porque sentia sua falta, mas porque percebeu que toda a cidade estava falando. As pessoas começaram a juntar os pontos, a desconfiar do nosso caso. Ele me procurou dizendo que precisávamos nos esconder até a poeira baixar. Carmela limpou o nariz com um lenço já molhado de tanto chorar. Prometeu que depois casaria comigo, que assumiria a criança, que seríamos felizes.
Escutei em silêncio, sentindo uma mistura de raiva e pena daquela mulher que tinha acreditado nas mesmas mentiras que eu. Gabriel tinha usado ela exatamente como tinha me usado, como um objeto disponível para satisfazer seus desejos, sem qualquer consideração real por seus sentimentos ou bem-estar. Mas quando minha barriga começou a aparecer e não tinha mais como esconder, ele mudou completamente, continuou Carmela com voz embargada. Disse que eu tinha sido irresponsável de engravidar, que isso não estava nos planos dele, que eu sabia que ele era casado quando começamos, como se a culpa fosse toda minha, como se ele não tivesse participado de tudo isso. A história que Carmela contava era brutalmente familiar. O mesmo homem que comigo tinha sido frio e calculista, com ela também se mostrava covarde e egoísta quando as consequências de seus atos vinham à tona. Gabriel não era capaz de assumir responsabilidades, não sabia amar de verdade, só sabia usar as pessoas enquanto lhe era conveniente. Quando confrontei ele sobre o casamento que tinha prometido, sobre assumir a criança, ele disse que eu estava louca se achava que ia jogar a vida dele fora por causa de um erro. Chamou nosso filho de erro, Doralice. Disse que se eu contasse para alguém que ele era o pai, negaria tudo e ainda me difamaria pela cidade. As lágrimas de Carmela pingavam no vestido de gravidez mal ajambrado. E seus pais? Sua família? Como reagiram quando souberam? Perguntei, já imaginando a resposta. Meu pai me expulsou de casa quando não consegui mais esconder a gravidez. Disse que eu tinha desonrado a família, que não queria me ver nunca mais. Minha mãe chorou, mas não teve coragem de me defender. Estou morando num quartinho miserável nos fundos da casa de uma conhecida, sobrevivendo de costuras simples que mal pagam a comida. Olhei para aquela mulher destroçada à minha frente e reconheci nela a mesma dor que eu tinha sentido. A dor de descobrir que o homem que amávamos era incapaz de amor verdadeiro. A diferença é que eu pelo menos tinha tido um casamento oficializado, um filho reconhecido, uma separação com alguma dignidade. Ela estava completamente desamparada, carregando um filho que seria considerado bastardo numa sociedade que punia as mulheres, mas perdoava os homens. Por que veio me procurar, Carmela? O que espera que eu faça? Perguntei com mais dureza do que pretendia. Ela me olhou com olhos suplicantes, como uma criança perdida procurando ajuda. Porque você é a única pessoa que entende pelo que estou passando. Você conhece Gabriel de verdade, sabe como ele é. E eu sei que fui injusta com você. Falei coisas terríveis sobre você quando estava cega de paixão. Agora sei que você também foi vítima dele. A confissão de Carmela me tocou de forma inesperada. Durante muito tempo, eu a tinha visto como a destruidora do meu casamento, a mulher má que tinha roubado meu marido. Mas agora, olhando para ela quebrada e arrependida, entendia que nós duas tínhamos sido manipuladas pelo mesmo homem sem caráter. Gabriel tinha brincado com nossos sentimentos, usado nossa inocência e depois nos descartado quando se tornou inconveniente. O que você quer de mim, Carmela? Dinheiro? Um lugar para ficar? Perguntei diretamente. Ela balançou a cabeça. Não quero sua caridade, Doralice. Quero sua ajuda para fazer Gabriel assumir as responsabilidades dele. Ele tem que reconhecer esta criança, tem que dar algum sustento. Não é justo que ele continue vivendo como se nada tivesse acontecido enquanto eu passo necessidade. A proposta de Carmela me colocou numa situação delicada. Eu tinha feito um acordo com Gabriel para manter o escândalo em segredo em troca da minha liberdade. Mas vê-la ali, grávida e abandonada, me fez questionar se não era hora de quebrar esse acordo e forçá-lo a assumir as consequências de seus atos. Carmela, você sabe que se fizermos isso, vai virar o maior escândalo da região. Sua vida vai ficar ainda mais difícil. As pessoas vão falar de você para sempre. Avisei, tentando ser realista sobre as consequências. Já falam mesmo, Doralice. Acham que sou uma mulher perdida que engravidou de algum desconhecido. Pelo menos, se Gabriel assumir, vou ter algum sustento para criar meu filho. Passei a noite inteira acordada, pensando na situação. De um lado, sentia que não era problema meu resolver a vida de uma mulher que tinha sido cúmplice na destruição do meu casamento. De outro lado, reconhecia que ela também tinha sido enganada por Gabriel, que também era vítima da covardia dele. E mais importante, havia uma criança inocente envolvida que merecia ter o pai assumindo suas responsabilidades. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que
Surpreendeu até a mim mesma. Procurei Carmela no quartinho miserável onde estava morando e fiz uma proposta que mudaria nossas vidas para sempre. Vou te ajudar a confrontar Gabriel, mas com uma condição. Você vem morar aqui na pensão comigo. Nós duas juntas vamos criar nossos filhos, vamos trabalhar juntas, vamos nos apoiar mutuamente. A reação de Carmela foi de choque total. Doralice, você está falando sério? Depois de tudo que aconteceu, você me ofereceria isso? Eu respirei fundo antes de responder. Carmela, nós duas fomos feridas pelo mesmo homem. Podemos continuar sendo inimigas e sofrer sozinhas, ou podemos nos unir e construir algo melhor para nossos filhos. Duas mães solteiras juntas têm mais força que uma sozinha. A ideia tinha surgido na minha cabeça durante a noite insone, mas quanto mais pensava nela, mais fazia sentido. Carmela tinha habilidade com costuras simples, poderia me ajudar com as encomendas de bordados que estavam aumentando. Eu tinha estabilidade financeira e conhecimento do mercado. Juntas, poderíamos criar uma sociedade que beneficiaria nossas duas famílias. Mas o que as pessoas vão pensar? A ex-esposa e a amante morando juntas, criando os filhos do mesmo homem? Carmela perguntou, preocupada com o escândalo. As pessoas sempre vão falar, independente do que fizermos. A questão é, preferimos que falem de nós como duas mulheres corajosas que se uniram para superar as dificuldades, ou como duas rivais que se destruíram mutuamente? Carmela aceitou minha proposta com lágrimas de gratidão. 2 dias depois, ela se mudou para um segundo quartinho que Dona Albertina conseguiu arranjar na pensão. Foi o começo de uma das amizades mais improváveis e mais sólidas da minha vida. Duas mulheres que tinham todas as razões para se odiar, mas que escolheram se apoiar mutuamente contra as adversidades. Juntas, elaboramos uma estratégia para confrontar Gabriel. Eu usaria meu conhecimento sobre os negócios dele e meus contatos na cidade. Carmela contribuiria com informações sobre o comportamento dele durante o período que estiveram juntos. Nosso objetivo não era vingança, era justiça, fazer com que ele assumisse a paternidade e desse sustento para o filho que estava por nascer. A sociedade entre nós duas funcionou melhor do que qualquer uma poderia ter imaginado. Carmela se mostrou uma costureira habilidosa e uma companhia agradável. Trabalhávamos juntas durante o dia, cuidávamos dos filhos juntas, dividíamos as tarefas domésticas e as preocupações. João, que já estava andando, adorou ter uma tia Carmela em casa e estava ansioso pela chegada do bebê. Mas nossa parceria seria testada de forma brutal quando chegou a hora de confrontar Gabriel. E se você sente que essa mensagem sobre união e apoio mútuo tocou seu coração, clique em Valeu Demais para apoiar essas histórias que mostram como podemos encontrar força nas situações mais improváveis. Assim que chegamos a mais pessoas que precisam saber que sempre há uma saída, mesmo nos momentos mais difíceis. 8º mês de gravidez. Havíamos planejado tudo nos mínimos detalhes. Eu iria até a fazenda sozinha primeiro, usando como desculpa buscar algumas coisas minhas que tinha deixado para trás. Uma vez lá, chamaria Carmela, que estaria esperando na estrada com uma carroça emprestada. Juntas, não daríamos chance para ele negar ou fugir da conversa. Quando cheguei à fazenda, senti um aperto no peito ao reconhecer aquele lugar que tinha sido minha prisão por quase 2 anos. A casa estava mal, cuidada, o quintal cheio de mato, as galinhas magras ciscando na sujeira. Gabriel apareceu na porta com uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em desconfiança. Estava barbudo, com roupas sujas, claramente não conseguindo cuidar direito da propriedade sozinho. "O que você veio fazer aqui, Doralice? Nosso acordo era para você não aparecer mais", disse ele com rispidez, mas percebi nervosismo na voz. "Vim buscar algumas coisas minhas que esqueci. E também preciso falar com você sobre um assunto importante", respondi mantendo a calma. "Pode ser sobre Carmela?" A cara de Gabriel mudou completamente quando mencionei o nome dela. Ficou pálido, começou a gaguejar, tentou negar que conhecia alguém com esse nome. Mas quando fiz sinal para Carmela se aproximar da estrada, ele entendeu que não havia mais como fugir. "Você armou isso", disse com raiva. "Vocês duas se juntaram contra mim." "Não, Gabriel. Nós duas finalmente entendemos quem você realmente é."
Respondi enquanto Carmela caminhava em direção à varanda, com a barriga enorme e passos cansados. A expressão dele ao ver ela foi uma mistura de culpa, raiva e pânico. Sabia que não podia mais negar a paternidade, não podia mais fingir que nada tinha acontecido. Gabriel? Disse Carmela com voz firme apesar do nervosismo. Esse filho que estou esperando é seu. Você sabe disso, eu sei disso, e agora Doralice também sabe de tudo. Não vim aqui implorar. Vim exigir que você assuma suas responsabilidades como homem e como pai. O que aconteceu depois foi uma explosão de covardia que confirmou tudo o que eu já sabia sobre o caráter de Gabriel. Ele começou a gritar, a chamar Carmela de nomes horríveis, a dizer que ela era uma mulher perdida, que tinha se envolvido com vários homens e estava tentando jogar um filho bastardo nas costas dele. As palavras dele eram tão cruéis que vi Carmela estremecer e colocar as mãos protetivamente sobre a barriga. Gabriel, pare com isso. Agora! Intervim com uma autoridade que ele nunca tinha visto em mim. Nós duas sabemos a verdade. Temos datas, temos testemunhas dos encontros de vocês, temos provas suficientes para que toda a região saiba exatamente o tipo de homem que você é. A questão é, você vai assumir sua responsabilidade como homem decente ou prefere que todos saibam que é um covarde que abandona mulheres grávidas? Foi então que Gabriel mostrou sua verdadeira face. Em vez de assumir o erro, em vez de pelo menos tentar ser minimamente decente, ele partiu para a ameaça física. Avançou em direção a Carmela com o punho erguido, gritando que ela não ia destruir sua vida. Mas eu estava preparada para essa possibilidade. Coloquei-me entre eles e puxei da bolsa algo que tinha levado como precaução. Uma faca de cozinha bem afiada. Se você encostar um dedo nela, juro que te corto aqui mesmo, disse olhando diretamente nos olhos dele. Minha voz estava calma, mas minha determinação era absoluta. Gabriel parou na hora, porque viu nos meus olhos que eu não estava blefando. A mulher submissa que ele tinha conhecido não existia mais. No lugar dela estava uma mulher que protegeria a si mesma e as pessoas que amava, custe o que custasse. O confronto físico não aconteceu, mas o psicológico foi brutal. Gabriel tentou todas as táticas: negação, chantagem emocional, promessas falsas, ameaças veladas. Mas nós duas estávamos preparadas para tudo. Carmela havia trazido todas as cartas de amor que ele tinha escrito para ela. Eu conhecia todos os segredos financeiros dele da época em que éramos casados. Tínhamos informações suficientes para destruir completamente a reputação dele se necessário. Olha só, Gabriel, disse eu quando ele finalmente parou de gritar. Você tem duas opções. Primeira, assume esta criança como filho seu, registra no cartório, paga uma pensão digna todos os meses e nós mantemos discrição sobre toda esta situação. Segunda, nós duas vamos para a cidade e contamos para todo mundo exatamente o que aconteceu aqui. Sua escolha. O silêncio que se seguiu foi tenso, como uma corda prestes a arrebentar. Gabriel caminhava de um lado para o outro da varanda, claramente calculando as opções. Sabia que não tinha saída, que tinha sido encurralado pelas consequências de seus próprios atos. Finalmente, com uma expressão de derrota, perguntou: "Quanto vocês querem?" "Não queremos seu dinheiro, Gabriel. Queremos dignidade", respondeu Carmela, com uma firmeza que me encheu de orgulho. "Quero que você registre esta criança com seu nome. Quero uma pensão mensal equivalente ao que você gastaria se o filho morasse aqui com você. Quero que, quando ele crescer, possa dizer que tem pai, mesmo que esse pai não preste para grande coisa." As negociações duraram o resto da manhã. Gabriel tentou pechinchar, diminuir a pensão, colocar condições absurdas, mas nós duas nos mantivemos firmes. Não sairíamos dali sem um acordo justo e documentado. Eu tinha trazido papel e tinta e escrevi tudo o que foi combinado, forçando ele a assinar na presença das duas. No final, conseguimos o que queríamos: reconhecimento oficial da paternidade, pensão mensal adequada e o compromisso de que ele não perturbaria nossas vidas nem tentaria interferir na criação da criança. Em troca, manteríamos discrição sobre as circunstâncias do caso, permitindo que ele salvasse pelo menos parte da reputação. Quando saímos da fazenda naquela tarde, eu e Carmela estávamos exaustas, mas vitoriosas.
Tínhamos enfrentado juntas um homem que tinha nos machucado profundamente e saído de lá com dignidade e justiça. No caminho de volta para a cidade, conversamos sobre como nos sentíamos diferentes, mais fortes, mais donas de nossos próprios destinos. Doralice, obrigada por ter me dado uma segunda chance, disse Carmela com lágrimas nos olhos. Obrigada por ter me mostrado que duas mulheres juntas podem ser mais fortes que qualquer homem covarde. Eu segurei a mão dela e respondi: nós descobrimos que nossa força estava dentro da gente o tempo todo. Só precisávamos de coragem para usá-la. Um mês depois, Carmela deu à luz uma menina linda que chamamos de Rosa. Gabriel cumpriu sua parte do acordo, registrou a criança e começou a pagar a pensão mensalmente. Nossa vida na pensão se organizou numa rotina harmoniosa. Eu cuidava dos bordados e das vendas. Carmela ajudava com as costuras mais simples e cuidava das crianças. Dona Albertina tinha se tornado uma avó adotiva para João e Rosa. A sociedade entre nós duas floresceu de forma impressionante. Nossas encomendas aumentaram tanto que precisamos contratar duas moças da cidade para nos ajudar. Conseguimos alugar uma casa pequena, mas confortável, onde morávamos juntas, como uma família não convencional, mas cheia de amor. João e Rosa cresciam como irmãos verdadeiros, sem saber inicialmente que eram meio-irmãos, filhos do mesmo pai, ausente. Os anos que se seguiram foram os mais felizes da minha vida até então. Havia construído não apenas uma nova vida, mas uma nova identidade. Não era mais a esposa traída e humilhada. Não era mais a mulher abandonada com um filho pequeno. Era uma artesã respeitada, uma mãe presente, uma amiga leal, uma mulher que tinha transformado sua dor em força e sua experiência amarga em sabedoria. Mas a vida ainda me reservava surpresas. Quando João completou 5 anos e Rosa 3, chegou. Em nossa cidade, um homem que mudaria tudo mais uma vez. Seu nome era Antônio, era carpinteiro, viúvo, pai de 2 filhos adolescentes, e tinha vindo de São Paulo, procurando um lugar mais tranquilo para recomeçar a vida depois da morte da esposa. Antônio apareceu na nossa casa num dia qualquer, trazido por Dona Albertina, que tinha recomendado nossos serviços. Precisava de enxovais completos para os filhos que estavam crescendo, e tinha ouvido falar que fazíamos os melhores bordados das região. Quando abri a porta e vi aquele homem alto, com olhos gentis e um sorriso sincero, senti algo que não esperava mais sentir na vida. O coração acelerar, não de medo ou nervosismo, mas de interesse genuíno. Pela primeira vez desde a desastrosa primeira noite de casamento com Gabriel, voltei a acreditar que talvez o amor verdadeiro fosse possível para mim. Realmente me escutava quando eu falava, fazia perguntas sobre minha opinião, demonstrava interesse genuíno pela minha história e pelos meus sentimentos. Não havia pressa, não havia segundas intenções visíveis, apenas uma curiosidade respeitosa sobre quem eu era como pessoa. Nas primeiras semanas, ele aparecia em casa apenas para acompanhar o progresso dos bordados que tinha encomendado. Mas gradualmente, nossas conversas foram se estendendo, passando dos bordados para assuntos mais pessoais. Ele me contava sobre a vida em São Paulo, sobre como era ser viúvo e criar 2 filhos adolescentes sozinho, sobre seus sonhos de ter uma oficina de carpintaria numa cidade menor e mais acolhedora. O que mais me impressionava em Antônio era a forma natural como ele tratava João e Rosa. Não fazia diferença entre eles, brincava com os 2 com a mesma paciência. Trazia pequenos brinquedos de madeira que fabricava na oficina improvisada que montara nos fundos da casa alugada. As crianças se apegaram a ele imediatamente, e pela primeira vez, João teve uma figura paterna verdadeiramente carinhosa em sua vida. Carmela percebeu meu interesse por Antônio antes mesmo de eu admitir para mim mesma. Doralice, você fica diferente quando ele está aqui, disse ela numa tarde enquanto bordávamos juntas. Seus olhos brilham, você sorri mais, até sua postura muda. Faz tempo que não te vejo assim. Tentei negar, mas no fundo sabia que ela estava certa. Havia algo em Antônio que despertava em mim sentimentos que eu pensava que tinham morrido para sempre. O pedido de namoro veio de forma completamente inesperada. Era uma tarde de domingo. Estávamos todos no quintal. Eu, Carmela, João,
Rosa e os 2 filhos de Antônio que tinham vindo nos visitar. Ele estava ajudando João a empinar uma pipa quando se aproximou de mim e, sem cerimônias, disse: Doralice, posso falar uma coisa com você? Meu coração disparou, porque pelo tom da voz percebi que era algo importante. Sei que você passou por coisas difíceis, sei que tem motivos para desconfiar de homens, e eu respeito isso completamente, disse ele olhando diretamente nos meus olhos, mas preciso te dizer que me apaixonei por você. Pela mulher forte que você é, pela mãe dedicada, pela pessoa corajosa que reconstruiu a vida do zero. Gostaria muito de ter a chance de cortejá-la direito, se você permitir. A honestidade crua de Antônio me deixou sem palavras por alguns segundos. Não. Havia promessas grandiosas, não havia declarações melosas, apenas a verdade simples e direta. Antônio, eu também sinto alguma coisa por você, consegui responder com a voz embargada. Mas tenho muito medo de me machucar novamente, de me entregar para alguém que pode me decepcionar. Não sei se consigo confiar de novo. Não estou pedindo sua confiança agora, Doralice. Estou pedindo uma oportunidade de conquistá-la aos poucos, no seu tempo, do seu jeito. Não tenho pressa. Se você me der essa chance, vou provar dia após dia que sou diferente do homem que te machucou. As palavras dele foram como um bálsamo para minha alma ferida. Pela primeira vez, alguém reconhecia minha dor, respeitava meus medos e se dispunha a ter paciência com meu processo de cura. O namoro com Antônio foi uma descoberta constante do que significava ser tratada com amor verdadeiro. Ele me cortejava com pequenos gestos diários, flores silvestres colhidas no caminho do trabalho, móveis pequenos de madeira que fazia para nossa casa, conversas longas sobre nossos sonhos e medos. Nunca me pressionava para nada, sempre perguntava antes de me tocar, respeitava meu ritmo e minhas decisões. A primeira vez que ele me beijou foi 2 meses depois do pedido de namoro. Estávamos sentados na varanda depois do jantar, observando as crianças brincando no quintal, quando ele pegou minha mão delicadamente e perguntou: Posso te beijar, Doralice? A pergunta me surpreendeu tanto que comecei a chorar. Gabriel nunca tinha pedido permissão para nada, nunca tinha se importado com meu consentimento ou meu conforto. Por que está chorando? Fiz alguma coisa errada? Antônio perguntou preocupado, já afastando a mão. Não, você não fez nada errado. É que ninguém nunca me perguntou isso antes. Ninguém nunca se importou se eu estava pronta ou não. Expliquei entre lágrimas como tinha sido minha experiência anterior, como Gabriel nunca havia demonstrado qualquer cuidado com meus sentimentos ou desejos. Antônio me abraçou com uma ternura que me fez chorar ainda mais. Doralice, você é uma pessoa preciosa que merece ser tratada como uma rainha. Qualquer homem que não enxergue isso é cego e idiota. Quero que saiba que comigo você sempre terá escolha, sempre será respeitada, sempre será amada do jeito que merece. Naquela noite, beijamos pela primeira vez e foi exatamente como eu sempre havia sonhado. Doce, respeitoso, cheio de carinho. Verdadeiro. Durante os meses seguintes, nossa relação floresceu de forma linda e natural. Antônio se integrou completamente à nossa família não convencional. Seus filhos, Miguel de 16 anos e Paulo de 14, se davam muito bem com João e Rosa. Carmela também se afeiçoou a ele, e ele a tratava com o mesmo respeito e carinho que demonstrava por mim. Nossa casa se tornou um lugar alegre, cheio de risadas, conversas animadas e muito amor. A proposta de casamento veio 8 meses depois, numa época em que eu finalmente tinha conseguido superar completamente os traumas do primeiro casamento. Antônio escolheu um momento íntimo, quando estávamos sozinhos na oficina dele, me mostrando um berço que estava fazendo de presente para uma cliente. Doralice, gostaria de fazer berços para nossos próprios filhos também, disse ele com um sorriso tímido. Meu coração disparou, mas dessa vez não de medo, e sim de alegria pura. Está me pedindo em casamento, Antônio? Perguntei, já sabendo a resposta. Estou pedindo para você ser minha esposa, minha companheira, minha parceira para a vida toda. Quero que construamos juntos uma família oficial, que tenhamos mais filhos, se Deus permitir, que envelheçamos lado a lado. O que você me diz? Não hesitei nem um segundo. Sim, Antônio, sim para tudo. Para o casamento, para mais filhos,
para envelhecer ao seu lado, para construir uma vida linda juntos. Nos beijamos ali mesmo na oficina, entre o cheiro de madeira e serragem, e eu soube que finalmente tinha encontrado meu lugar no mundo. Nosso casamento foi completamente diferente do primeiro. Em vez da cerimônia formal e fria que tive com Gabriel, escolhemos algo simples e íntimo. Apenas as pessoas que realmente amávamos estavam presentes. Carmela, como minha madrinha, Dona Albertina, que tinha se tornado nossa segunda mãe, alguns amigos queridos da cidade. As crianças participaram da cerimônia, João carregando as alianças e Rosa, espalhando pétalas pelo chão. A primeira noite como esposa de Antônio foi tudo que minha primeira noite de casada deveria ter sido, mas não foi. Ele foi paciente, carinhoso, preocupado com meu bem-estar e meu prazer. Conversamos muito antes, durante e depois, compartilhando medos, desejos, sonhos. Foi uma experiência de intimidade verdadeira, onde duas pessoas se entregaram completamente uma à outra por amor, não por obrigação. Nos anos que se seguiram, tivemos duas filhas, Lúcia e Esperança. Nossa família cresceu e se tornou ainda mais unida. Carmela continuou morando conosco até Rosa completar 10 anos, quando decidiu se mudar para sua própria casa, mas sempre permaneceu como parte da nossa família estendida. Gabriel continuou pagando a pensão de Rosa religiosamente, mas nunca procurou conhecer a filha, o que na verdade foi melhor para todos. João cresceu vendo Antônio como pai verdadeiro e, quando completou 18 anos, pediu para ser adotado oficialmente. Foi uma cerimônia emocionante no cartório, onde um jovem homem escolheu quem queria ter como pai. Rosa também foi adotada por Antônio quando Gabriel finalmente concordou, anos depois, libertando-se das últimas amarras com o passado. Nossa família de retalhos se tornou a família mais unida e feliz que eu poderia imaginar. 6 filhos no total, os 2 de Antônio do primeiro casamento, João, Rosa, Lúcia e Esperança, todos criados com muito amor, respeito mútuo e valores sólidos. Antônio se tornou não apenas meu marido, mas meu melhor amigo, meu conselheiro, meu companheiro de todas as horas. Agora, aos 73 anos, olho para trás e vejo uma vida que valeu a pena ser vivida. Sim, comecei com uma primeira noite brutal que me marcou profundamente. Sim, passei por humilhações, traição, abandono, medo e solidão. Mas também descobri minha própria força, construí uma independência que nunca imaginei possível. Encontrei uma amizade improvável que se tornou sororidade, verdadeira, e principalmente encontrei o amor verdadeiro quando já não esperava mais. A vida me ensinou que nossa primeira experiência com algo não define todas as outras que virão depois. Minha primeira noite de casada foi terrível, mas minhas noites seguintes com Antônio foram cheias de amor. Meu primeiro casamento foi uma prisão, mas o segundo foi uma libertação. Minha primeira experiência de maternidade foi solitária, mas as seguintes foram compartilhadas e celebradas. Se você está me ouvindo e passa por algo parecido com o que passei, quero que saiba, você é mais forte do que imagina. Sua dor atual não é seu destino final. Existe vida além do sofrimento, existe amor além da decepção, existe esperança além do desespero. Às vezes, precisamos atravessar a escuridão para valorizar a luz, mas ela sempre chega para quem não desiste de procurar. E se essa história tocou você de alguma forma, se sentiu que não está sozinha na sua dor ou na sua luta, eu peço que você se inscreva neste canal. Aqui você encontrará mais histórias como essa. Histórias de mulheres reais que passaram por dificuldades e encontraram forças para recomeçar. Quero que você faça parte dessa nossa família, que compartilhe suas próprias experiências, que saiba que existe uma rede de apoio esperando por você. Me conta nos comentários de onde você é, que tipo de histórias mais gosta de ouvir, qual parte dessa minha história mais tocou seu coração. Quero conhecer você. Quero que se sinta acolhida aqui. E se você tem sua própria história de superação, me conta também. Às vezes, compartilhar nossa dor e nossa vitória ajuda outras pessoas a encontrarem forças para continuar. Obrigada de coração por ter me ouvido até aqui, por ter me dado sua atenção e seu carinho durante essas horas. Você fez uma mulher de 73 anos se sentir importante, escutada, valorizada. E lembre-se sempre,
Não importa qual seja sua primeira noite, sua primeira experiência, sua primeira decepção. O que importa é que você sempre pode escrever um final diferente para sua história, desde que não desista de você mesma. Um beijão no seu coração e até a próxima conversa.